Se você é escorpião e chegou até aqui, provavelmente já sentiu que algo está diferente dentro de você. Não é algo que você consegue nomear com facilidade. Não é uma emoção única nem um pensamento claro. É mais como uma corrente que muda de direção depois de anos fluindo para o mesmo lado. E essa mudança, escorpião, tem nome. Chama-se retomada de poder. Antes de falar sobre os 5 sinais, é preciso entender o que significa poder para escorpião. Não é poder sobre os outros. Nunca foi, apesar do que dizem sobre o seu signo. O poder de escorpião é poder sobre si mesmo. É a capacidade de olhar para a própria escuridão sem desviar o olhar. De enfrentar verdades que destroem ilusões confortáveis. De se transformar completamente, do zero, quantas vezes for necessário, sem pedir permissão ao mundo para recomeçar. Esse poder esteve sempre em você. Mas durante um período significativo da sua vida recente, ele ficou adormecido. Não porque você o perdeu, mas porque situações, pessoas e circunstâncias criaram camadas de exaustão, dúvida e desconfiança que abafaram aquilo que sempre foi o seu centro mais forte. O que está acontecendo agora é o despertar desse centro. E os 5 sinais que vou descrever são as evidências concretas de que esse processo já começou em você. Preste atenção em cada um, porque reconhecê-los conscientemente acelera o processo de retomada de uma forma que você não imagina. Reconhecimento 1. O primeiro sinal é a intolerância crescente com meias-verdades. Escorpião sempre teve dificuldade com mentiras. Mas existe uma diferença entre não gostar de mentiras e não conseguir mais tolerar nenhuma forma de desonestidade, nem mesmo as pequenas, nem mesmo as socialmente aceitáveis. Se ultimamente você tem sentido uma impaciência quase física quando alguém fala uma coisa mas claramente sente outra, quando uma conversa superficial tenta disfarçar um elefante no meio da sala, quando alguém te responde com evasivas ao invés de ir direto ao ponto, esse é o primeiro sinal. Essa intolerância não é irritação comum. É o seu poder voltando. Porque quando o escorpião está desempoderado, ele tolera. Engole. Finge que não viu. Aceita a versão conveniente porque confrontar seria cansativo demais. Mas quando o poder começa a voltar, essa tolerância desaparece. Não com agressividade, com clareza. Você simplesmente não tem mais espaço interno para armazenar o que não é verdadeiro. É como se o seu sistema tivesse feito uma limpeza e agora qualquer impureza que tenta entrar é imediatamente rejeitada. Isso pode criar desconforto temporário nas relações. Pessoas que estavam acostumadas com a sua tolerância vão estranhar a sua nova postura. Algumas vão se adaptar, outras vão se afastar. E ambas as reações são informação valiosa sobre quem realmente pertence à sua vida nesta fase. Não tente suavizar esse sinal. Não tente ser mais paciente com a desonestidade alheia para manter a paz. A paz que depende da sua anulação não é paz. É submissão. E escorpião não nasceu para se submeter. Nasceu para transformar. E a primeira coisa que você está transformando agora é o padrão de aceitar menos do que merece em troca de conforto social. Esse padrão está morrendo dentro de você. E a sua intolerância com meias-verdades é a prova de que ele já está nos seus últimos suspiros. Não o ressuscite. Deixe morrer. O que nasce no lugar dele é infinitamente mais forte. Reconhecimento 2. O segundo sinal é mais sutil, mas igualmente poderoso. Tem a ver com a forma como você está se relacionando com a solidão. Escorpião sempre teve uma relação ambígua com estar sozinho. Por um lado, você precisa de solidão como precisa de ar. É no silêncio que você se reorganiza, processa, entende o que viveu e decide o próximo passo. Por outro lado, a solidão prolongada pode se tornar um refúgio perigoso, um lugar onde você se esconde ao invés de se curar. O sinal de que o seu poder está voltando é que a qualidade da sua solidão mudou. Ela deixou de ser fuga e se tornou escolha. Antes, você se isolava porque o mundo era cansativo demais. Agora, você escolhe momentos de solidão porque eles são produtivos, nutritivos, necessários para manter a clareza que está se instalando. A diferença é enorme. A solidão como fuga é pesada, carregada de ruminação e autocondenação. A solidão como escolha é leve, preenchida por uma presença interna que antes não existia ou não era percebida. Se você tem notado que os seus momentos sozinho estão se tornando mais ricos, mais criativos, mais preenchidos por ideias e percepções que antes não vinham, esse é o segundo sinal. O seu poder está voltando porque o seu centro interno está se reconstruindo. Você não precisa mais de estímulos externos constantes para se sentir vivo. Não precisa mais de validação alheia para saber quem é. Não precisa mais de companhia para se sentir acompanhado.
Porque a companhia mais importante que Escorpião pode ter é a sua própria. E quando essa companhia se torna genuinamente agradável, quando estar consigo mesmo deixa de ser um castigo e se torna um privilégio, o poder que emerge daí é inabalável. Ninguém pode tirar de você o que não depende de ninguém para existir. E o poder que nasce da sua relação consigo mesmo é exatamente esse tipo de poder. Intocável. Inegociável. Completamente seu. Reconhecimento 3. O terceiro sinal tem a ver com o corpo e com a energia física. Escorpião em processo de retomada de poder passa por uma mudança energética que é quase palpável. Se você tem sentido oscilações incomuns de energia, dias de uma disposição quase inexplicável seguidos por dias de uma exaustão profunda, saiba que isso não é desequilíbrio. É recalibração. O seu sistema está se ajustando a uma frequência diferente da que estava operando antes. É como trocar o motor de um carro enquanto ele ainda está andando. Vai ter trepidação. Vai ter momentos em que parece que tudo vai parar. Mas quando o novo motor se estabiliza, a potência é incomparável. Preste atenção especial aos dias de alta energia. Nesses dias, observe o que você sente vontade de fazer. Não o que a razão diz que deveria fazer. O que o corpo, a intuição, o instinto pedem. Porque nesses momentos de alta energia, o seu verdadeiro self está se comunicando através do corpo. Pode ser uma vontade repentina de reorganizar um espaço físico, de iniciar uma conversa que estava sendo adiada, de tomar uma decisão que parecia impossível ontem, mas hoje parece simples. Essas são manifestações do poder voltando. São o seu sistema operando na frequência que deveria estar operando o tempo todo. Nos dias de baixa energia, não se force. Não interprete o cansaço como fraqueza. Esses dias são tão importantes quanto os de alta energia, porque é neles que a integração acontece. É neles que o seu sistema processa e consolida as mudanças que estão ocorrendo em níveis que a mente consciente não alcança. Permita-se descansar sem culpa nesses dias. Escorpião tem uma relação complicada com o descanso porque associa parar com perder tempo, com ficar para trás, com dar espaço para que algo dê errado. Mas o descanso que está sendo pedido agora não é passividade. É parte ativa do processo de retomada. Você não está parando. Está se preparando. E a diferença entre os dois é a consciência com que você faz isso. Reconhecimento 4. O quarto sinal é talvez o mais revelador de todos. Tem a ver com a forma como você está respondendo a provocações. Escorpião provocado é uma força que poucos querem enfrentar. A sua capacidade de retaliação é lendária, e não sem razão. Quando alguém cruza a linha com você, a resposta pode ser devastadora. Mas o sinal de que o seu poder está voltando é que as provocações estão perdendo efeito. Não porque você está reprimindo a raiva, mas porque a raiva simplesmente não está aparecendo com a mesma força. Alguém que antes teria te tirado do eixo com um comentário agora provoca apenas um leve reconhecimento interno. Algo como eu sei o que você está tentando fazer, e não vai funcionar. Essa mudança é profunda. Porque quando o escorpião deixa de reagir a provocações, não é porque ficou mais fraco. É porque ficou tão forte que a provocação não tem mais onde se encaixar. Não existe mais a ferida aberta onde antes a palavra afiada encontrava entrada fácil. A ferida cicatrizou. Não desapareceu. Cicatrizes são permanentes e Escorpião sabe disso melhor do que ninguém. Mas uma cicatriz é diferente de uma ferida aberta. A cicatriz é prova de que a cura aconteceu. E a cura é prova de que o poder voltou. Observe nos próximos dias como você reage quando alguém tenta te desestabilizar. Pode ser um familiar que sabe exatamente onde apertar. Pode ser um colega que faz comentários calculados. Pode ser alguém nas redes sociais que busca atenção através do confronto. Observe a sua reação interna. Se ela for calma, clara, sem a necessidade compulsiva de revidar, você está diante do quarto sinal. O seu poder não está voltando. Já voltou. Agora é apenas uma questão de reconhecer e habitar esse poder com a naturalidade que ele merece. Escorpião poderoso não precisa provar nada. A prova está na presença. Na forma como entra no espaço e a energia do ambiente se ajusta. Não com medo, com respeito. E respeito é muito diferente de medo. Medo afasta. Respeito magnetiza. E é essa qualidade magnética que está se intensificando em você agora. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo,
Essa é a sua estrutura. Reconhecimento 5. O quinto e último sinal é sobre visão de futuro. Escorpião desempoderado vive preso no passado, remoendo, analisando, tentando extrair sentido de dores que já deram tudo o que tinham para dar. Escorpião empoderado olha para frente com uma clareza que poucos signos conseguem igualar. Se você tem sentido uma mudança na direção do seu olhar interno, se o futuro está começando a ocupar mais espaço nos seus pensamentos do que o passado, se você está se pegando fazendo planos, imaginando possibilidades, considerando caminhos que antes pareciam fechados, esse é o quinto sinal. E é o mais importante de todos. Porque a retomada de poder não é apenas sobre recuperar o que foi perdido. É sobre usar o que foi recuperado para construir algo que ainda não existe. Escorpião tem uma capacidade de manifestação que é quase assustadora quando está alinhado. Não manifestação no sentido superficial de desejar e receber. Manifestação no sentido profundo de decidir internamente o que vai acontecer e então agir com uma consistência tão inabalável que a realidade não tem outra opção senão se moldar à sua intenção. Essa capacidade está se reativando agora. Não completamente, mas o suficiente para que você comece a sentir a diferença. A forma como certas ideias estão ganhando força dentro de você. A forma como certas possibilidades estão se materializando sem que você precise empurrar com tanta força. A forma como as portas estão começando a se abrir não por acaso, mas porque a sua energia mudou e o mundo está respondendo a essa mudança. A visão de futuro que está se formando para você agora não é uma fantasia. É um plano que o seu ser inteiro está traçando em camadas que vão muito além da mente consciente. E a sua tarefa não é tentar controlar esse plano. É confiar nele. Confiar que a mesma inteligência que te trouxe até aqui, que te fez sobreviver a tudo o que sobreviveu, que te manteve inteiro quando tudo ao redor desmoronava, essa inteligência sabe o que está fazendo. E o que ela está fazendo agora é te levar para um lugar que você merece habitar há muito tempo. Nenhum desses sinais está pedindo que você pare o que está fazendo para recomeçar. Não é disso que se trata. O que está pedindo é algo mais profundo e ao mesmo tempo mais prático. Está pedindo que você continue exatamente onde está, mas com olhos diferentes. Olhos que reconhecem o poder que sempre esteve ali. Reconhecimento 6. Existe algo que conecta todos esses 5 sinais e que precisa ser dito para que a imagem fique completa. A retomada de poder de Escorpião nunca é um evento isolado. É um processo que afeta cada dimensão da sua existência simultaneamente. A forma como você pensa muda. A forma como sente muda. A forma como se move pelo mundo muda. E essas mudanças criam uma espécie de efeito cascata que pode ser desorientador se você não estiver preparado. Pessoas que não passaram por esse processo podem olhar para você e pensar que algo está errado. Que você mudou para pior. Que ficou frio, distante, inacessível. Mas o que realmente aconteceu é que você parou de ser acessível para quem não deveria ter acesso. Parou de distribuir partes de si para pessoas que não sabiam o que fazer com elas. Parou de se diminuir para caber em espaços que eram pequenos demais para você. Isso não é frieza. É discernimento. E discernimento é a expressão mais elevada do poder de Escorpião. A capacidade de olhar para uma situação e saber, instantaneamente, se ela merece a sua energia ou não. Sem culpa. Sem justificativas. Sem longas explicações que ninguém pediu. Apenas uma decisão limpa, clara, definitiva. Sim ou não. Fico ou vou. Entrego ou retenho. Essa simplicidade é o resultado final da retomada de poder. Não é simplismo. É refinamento. É o excesso caindo para que o essencial apareça. E o essencial, para Escorpião, sempre foi a verdade. A verdade sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a vida como ela realmente é, sem filtros e sem ilusões. Algumas pessoas observam, outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Reconhecimento 7. Os 5 sinais que foram descritos não são metas a serem alcançadas. São indicadores de algo que já está em movimento dentro de você. Você não precisa forçar nenhum deles. Não precisa fingir que o sente se ainda não os reconheceu. O que precisa fazer é simplesmente prestar atenção. Porque a atenção é o catalisador de todo o processo de transformação. Aquilo que você observa em si mesmo com honestidade se fortalece quando é saudável e se dissolve quando não serve mais. É um mecanismo simples, mas profundo. E Escorpião, com a sua capacidade natural de observação interna, está perfeitamente equipado para usar esse mecanismo a seu favor.
O poder que está voltando não é novo. É o poder que sempre foi seu e que as circunstâncias da vida temporariamente abafaram. Ele está voltando porque você está pronto para carregá-lo novamente. Não como um peso, como uma escolha. A escolha de ser quem você realmente é, sem pedir desculpas, sem se explicar e sem se diminuir para tornar a vida mais confortável para quem não consegue lidar com a intensidade do que você é. Essa é a retomada. E ela não é o fim de nada. É o começo de tudo o que deveria ter começado há muito tempo, mas que precisava exatamente desse momento. Exatamente dessa maturidade e exatamente dessa versão de você para finalmente acontecer. Reconhecimento 8. A última coisa que precisa ser dita é sobre o que você faz com esse poder depois que ele volta. Porque poder sem direção é apenas força bruta. E Escorpião não é força bruta. É força cirúrgica. Precisa. Estratégica. Direcionada. O poder que está voltando precisa de um canal. E esse canal é o propósito que está se clarificando dentro de você neste exato momento. Talvez você ainda não consiga articulá-lo com palavras. Talvez ele ainda seja mais uma sensação do que uma ideia. Mas ele está lá. E cada um dos 5 sinais que descrevemos é uma confirmação de que você está se alinhando com ele. A intolerância com meias-verdades está te limpando para que você possa agir com integridade total. A solidão como escolha está te fortalecendo para que você possa liderar sem precisar de aprovação. A recalibração energética está te preparando para que o seu corpo suporte a intensidade do que vem pela frente. A imunidade a provocações está te protegendo para que nada te desvie do caminho. E a visão de futuro está te mostrando para onde ir. Tudo está conectado. Tudo faz sentido. E o sentido é esse. Você está retomando o seu poder não para provar algo ao mundo, mas para finalmente viver à altura do que sempre foi. Essa é a missão de Escorpião nesta fase. E é uma missão que ninguém mais pode cumprir por você. A retomada é pessoal, intransferível, e está acontecendo agora. Você tem 2 opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.